Graças e paz, amados. Amém? Talvez alguns não tenham ouvido, não sei se esse tema autoridade está muito em moda nesses dias, né? Eu creio que o diabo tem investido de forma muito grande nessa questão que envolve autoridade, para que a autoridade seja descredibilizada. Estamos vivendo num tempo onde pode-se tudo é relativo, os valores absolutos estão se perdendo. E falar sobre autoridade é muito bom, porque eu gosto desse tema. Não porque eu seja autoritário, ao contrário. Eu sou muito tolerante nos relacionamentos. Acho que a individualidade deve fazer parte dos relacionamentos, mesmo aqueles mais profundos. É preciso que se respeite aquilo que Deus fez. Aliás, a autoridade e submissão está intimamente ligada. Nós lemos ali um versículo que a gente conhece bem, dizendo que tudo pertence a Deus, não é verdade? O céu e a terra, tudo pertence a Deus. Mas é difícil viver isso. É muito difícil a gente, nos nossos relacionamentos, estabelecermos ou concordarmos ou nos submetermos que nada é nosso. Que posição nenhuma é nossa. Que a igreja não é nossa. Que o púlpito não é nosso. Que o nosso cônjuge não é nosso. Que o nosso carro não é nosso, que a nossa vida não é nossa. E aí que surgem os conflitos nos relacionamentos. Porque às vezes nós nos comportamos como se os nossos filhos fossem propriedades nossas, como se os nossos cônjuges fossem propriedades nossas, como se os nossos funcionários fossem propriedade nossa, como se a igreja fosse uma propriedade nossa, como se tudo fosse nosso. E na verdade nada é nosso. Quando nós compreendermos que nós somos mordomos, que nós somos servos, aí nós vamos passar a entender o que é autoridade. Senão nós estamos infringindo a autoridade. Seja ela qual for, quando nós não nos submetemos à autoridade, nós somos rebeldes diante de Deus. Eu quero falar, esse assunto da autoridade, ele é muito vasto. E Deus colocou uma palavra no meu coração, que eu acho que é onde nós falhamos muito no que tange a autoridade. São nas transições de autoridade. Eu tenho visto, avaliado este assunto, pastores que aqui estão. É muito difícil o período da transição da autoridade. Me lembro que quando casei minha filha, ela hoje não está aqui, ela está com o marido dela, ela casou com um dos pastores auxiliares lá da igreja, pastor Lucas. Eles estão ministrando aula de casados para sempre numa das turmas. Hoje também eu vim outro irmão comigo, eu não gosto de andar sozinho, mas está tendo um encontro de empresários lá na igreja e tem ensaio do coro. Então a mulher também me deixou sozinho hoje, né? Ficou lá ensaiando o coro da igreja. Mas eu tenho observado, queridos, que transição de autoridade tem sido um grande problema nosso. E eu queria pensar um pouquinho nisso essa noite, sobre como conviver com a transição. Aí eu estava falando do casamento da minha filha. Eu me senti muito estranho quando minha filha se casou. No dia do casamento, então, era uma coisa complexa. Quem é que já casou filha? Eu não sei se você se sentiu estranho, mas eu senti muito estranho no dia do casamento da minha filha. Meu filho não casou ainda, se Deus quiser vai casar o ano que vem.
E eu fiquei perguntando, Deus, por que eu estou me sentindo assim? O que está acontecendo comigo? Ela vai se casar com um rapaz que é pastor, eu conheço desde pequeno, é um excelente rapaz, é uma excelente pessoa, de uma família excelente, são meus amigos, são minhas ovelhas, inclusive os pais dele. Mas eu estava estranho, até que na tarde eu estava orando, e Deus me revelou qual era a minha estranheza. A estranheza que eu estava passando era porque naquele dia, naquela noite de sábado, eu estava passando a autoridade da minha filha para outra pessoa. Transição. E eu tive que começar a entender que a partir daquela noite de sábado, o Senhor, o cabeça da minha filha, não seria mais eu. Seria o marido dela, e isso para mim foi muito difícil, irmãos, entender. E às vezes a gente não consegue entender essa questão que envolve autoridade, a gente quer continuar sendo proprietário, a gente quer continuar exercendo a autoridade aonde às vezes Deus disse que acabou. E às vezes a gente confunde tudo. A gente confunde as coisas. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 34, finalzinho do livro. Deuteronômio 34, nós vamos ler de 1 a 9. Texto bem conhecido, né? Eu acho que todos aqui já ouviram mensagem, já leram, já estudaram esse texto. Quem achou, diga amém. Fala assim a palavra do Senhor. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, e a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe até onde o lugar da sua sepultura. Até hoje, o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, e não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel plantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Meu Pai, essa palavra é tua palavra. Pedimos que o Senhor agora ministre em nosso coração. Não queremos apenas aqui ser ouvintes, mas queremos
receber a palavra no coração, Senhor, e praticá-la. Pedimos que o Senhor mesmo repreenda agora todo o espírito de incredulidade, de resistência ao Senhor. Que nós possamos agora ser submissos à Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, é impressionante esse texto no nosso coração, como a forma como Deus vê a autoridade. Essa transição do ministério de Moisés para Josué poderia ter acontecido de diversas formas, mas Deus, ele tem o zelo de tomar para si toda a responsabilidade, toda a ação na vida desse grande líder, na vida daquele povo, para que a transição de autoridade fosse feita de forma adequada, de forma correta, porque dependendo de como essa transição é feita, às vezes o grupo, a família, a igreja, o próprio líder, ele sofre profundamente. Deus tem todo o cuidado, meus queridos. Deus chama Moisés para uma última conversa. Aqui nós estamos falando, não é de um governador, não é de um presidente, não é de um líder humano, por maior que fosse, é o próprio Deus, aquele que um dia chamou Moisés naquela sarça e lhe deu o compromisso do ministério, lhe deu o compromisso da liderança, agora se vê na responsabilidade dele mesmo ir a este Moisés e dizer para ele que o seu ministério estaria se acabando. Deus poderia fazer de outra forma, permitir que as coisas caminhassem de outra forma, mas ele mesmo quis chamar Moisés e conversar com ele em cima daquele monte. Deus mostra a Moisés a terra que ele havia prometido. E isso é interessante, queridos, na vida de um líder, porque às vezes nós começamos uma obra, nós começamos uma missão em Deus, em Cristo, e quantas vezes nós não temos condições de ir até o final, e quantas vezes nós precisamos passar o cajado, nós precisamos passar a autoridade, como no caso de Moisés, mas Deus tem o cuidado de chamar Moisés e dizer: olha, Moisés, você vai parar aqui, mas eu quero te mostrar e dizer que a minha promessa está de pé. E eu fico pensando, eu como líder, eu como pastor, e você também, porque às vezes o nosso coração está naquilo, o nosso sonho está na nossa missão e no nosso ministério, e sempre vem no nosso coração: será que vai dar certo? Será que na minha saída, será que na minha ausência, o propósito de Deus se cumprirá? Quantas preocupações às vezes vêm no nosso coração. Às vezes, você é dono de uma empresa, às vezes você está ficando já cansado, você já está vendo que existe muita coisa para fazer e o tempo está cada vez mais resumido, cada vez menor. Eu quero trazer algo para o teu coração esta noite. Se você é pai, e se você às vezes tem a preocupação que esse teu filho, Deus tem um sucessor para você.
Deus tem alguém preparado, e a obra de Deus se cumprirá. A Bíblia diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, as minhas promessas não passarão. É bem verdade que a obra de Deus é extensa e ela é longa, e às vezes é preciso que diversas gerações, diversas pessoas passem por ela. Certa vez eu estava para largar o ministério, e eu fiquei muito preocupado em deixar a igreja devido às pessoas que eu estava cuidando, os projetos que eu estava executando. Sabe o que Deus fez? Eu fui orar sozinho no monte, lá em Cariacica. Deus me chamou e falou comigo assim: você está aqui orando porque você está preocupado com a igreja, né? Eu falei: Senhor, uma das coisas que eu estou preocupado é com a igreja. Sabe o que Ele fez? Ele abriu como se fosse um telão assim, ó, e começou a me mostrar as minhas falhas como pastor. Como eu era frágil, o quão pequeno eu era e eu sou. E depois que Ele me mostrou aquilo tudo, sabe o que Ele me disse? Ele me disse o seguinte: eu amo a igreja muito mais do que você ama. Pode ir embora agora, faz a tua parte e deixa a minha. Querido, Deus chama Moisés e diz para ele: olha, você pode estar preocupado, Moisés, porque a idade chegou. Você está preocupado porque você não vai mais continuar, mas eu quero te mostrar esta terra, e eu quero dizer a você que eu vou cumprir a promessa. E isso é maravilhoso no coração de um líder, meus queridos, que às vezes dedica toda uma vida, dedica o seu coração. Quando você vai entregar a tua filha num casamento, e você tem sonhos para ela, ou o teu filho que vai sair de casa, você precisa entender que Deus vai continuar cuidando, Deus vai cumprir todos os propósitos, todas as promessas, aquilo que estava no coração dele, irá se cumprir. A gente não deve carregar esse peso sobre os nossos ombros. É preciso confiar no Senhor. E aconteceu um fato interessante. Olha como que Deus ama os seus líderes, aquele que Ele chama. A Bíblia diz que o próprio Deus sepultou Moisés. Eu nunca vi dizer que Deus fez isso com outra pessoa. É claro, Deus é infinitamente sábio, inteligente. Se Deus deixa Moisés descer lá de cima, imagina bem, aquele povo amava Moisés. Se Deus deixa ele descer lá de cima, eles não iam ficar chorando só 30 dias, não. Eles iam ficar apegados. E a Bíblia diz que Deus nem permitiu que eles soubessem aonde Moisés foi sepultado. Deus tomando sobre si o controle, para que aquela transição fosse bem feita. A transição da autoridade, querido, espiritual, presta atenção, quero que você fique atento a isso que Deus vai nos falar agora. Não se dá pela vontade do líder. Eu sei que às vezes nós queremos continuar, ou nós queremos controlar isso. A transição espiritual se dá pela autoridade maior, superior. Moisés queria continuar, a Bíblia diz que ele estava 120 anos, mas estava inteirão. Moisés queria continuar na frente do povo,
Mas Deus disse para ele: não, acabou. E a gente que exerce autoridade precisa entender que tudo é de Deus, tudo pertence a Ele, e é Ele que tem que dizer a hora, o tempo. É Deus quem determina essas coisas. A autoridade, meus queridos, é sempre outorgada por uma autoridade maior. Um pastor de uma igreja, um presidente de diácono, um ministro de música, seja qual for a autoridade, é preciso se submeter à autoridade maior. Me lembro que fui deixar o ministério, chamei os funcionários da igreja, chamei o ministro de música, chamei o evangelista, as pessoas que faziam parte da equipe que eu montei, e falei para eles da seguinte forma: eu estou saindo da igreja, eu não serei mais o líder de vocês, e eu gostaria de fazer um pedido a vocês. Quando o próximo pastor vier, eu queria que vocês colocassem o cargo de vocês à disposição. Para que o pastor tenha total liberdade de querer que vocês continuem ou não. Porque vocês foram escolhidos por mim. Vocês foram convidados no meu ministério para me auxiliar no ministério. O pastor que virá, ele terá que ter liberdade de querer ou não esse modelo, ou de querer ou não que seja vocês que irá auxiliá-lo. Porque isso, queridos, faz parte da nossa relação com Deus e com os outros. Eu saí de férias, passei 15 dias, e às vezes às vezes a gente perde algumas ovelhas, como ganha também. É comum isso, né? Uma ovelha sair de uma igreja e ir para outra. Às vezes por mudança, ou às vezes porque ela se sentiu melhor lá. Mas poucas ovelhas vêm no pastor e pedir a bênção para sair para outra igreja. Não é verdade? Há poucos dias, eu chamei, foram umas ovelhas minhas passearem em Israel, e chegou lá, eles agora, parece-me que não é só essa caravana não, é comum isso acontecer, eu não sei quem aqui já foi a Israel, em caravanas. Eu vi uma fotografia, eles foram me mostrar as fotografias que eles tiraram lá em Israel, e eu vi 2 sendo batizados. E eu falei: o que é isso aqui? Não, é porque lá, pastor, é o Rio Jordão, e normalmente todo mundo das caravanas se batiza no Rio Jordão, porque Jesus batizou no Rio Jordão. Eu falei: vocês sabem o que é batismo? Vocês entendem o que é batismo? A Bíblia diz que tem que ser um só batismo. Você sabia que quando um pastor te batiza e põe a mão sobre a tua cabeça, ele tem autoridade sobre a tua vida? E quem deu autorização para vocês batizarem lá? A gente fica brincando com a autoridade, queridos.
E o pastor que fez isso não entende o que é autoridade, porque eu jamais faria isso com ovelha de outro pastor. Brincando de fazer batismo igual criança, já viu criança que brinca de batizar? A gente precisa, meus queridos, entender que Deus é Senhor do céu e da terra, que Ele tem o controle, a ponta da corda está na mão dEle. Tem um ditado popular que eu gosto sempre de citar lá na igreja: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Moisés não poderia determinar, ele era servo. Aquela obra não era dele, aquele povo não era dele. Deus é o mantenedor da sua igreja, do seu povo, Ele é o responsável por ela. Igreja não tem dono. A igreja pertence ao Senhor, e só Ele diz quem fica e quem sai. A autoridade também não se dá pela vontade dos liderados. Vocês acham que se Deus fosse deixar o povo de Israel escolher, se Moisés sairia, eles iam querer? Eles iam ficar choramingando com Deus? Eles iam ficar temando com Deus? Talvez alguns até que Moisés talvez tenha usado o cajado com mais força. Talvez até já vai tarde, vai embora. Mas a maioria ia ficar ali, teimando. Pastor, presta atenção que eu vou dizer para você aqui. Se o pastor, a igreja, lá na igreja nós temos mais de um pastor. Eu sou o pastor que eles chamam de pastor presidente. Eu tenho que lidar com Deus, os outros têm que lidar comigo. Com Deus também. Mas estão sob a minha autoridade. Quando a gente imposta um pastor numa igreja, um líder numa igreja, está dando para ele autoridade. Lá na igreja, quando eu entro na cozinha, eu fui na cozinha ali agora mesmo, não entrei não, só fiquei de fora olhando o café lá. Fiquei com vergonha de pedir um cafezinho. Mas se eu entro na cozinha, eu peço licença à irmã que é senhora daquele espaço. Se eu entro na secretaria, eu tenho que bater na porta e pedir licença à secretária que está ali. Lá todos os pastores têm seus gabinetes e têm a sua missão. Eu os respeito como colegas de ministério. Como alguém que Deus levantou para me ajudar e para me abençoar. E exijo que a igreja os respeite. Os liderados são de patentes inferior, como que vão mandar no pastor? Vocês já viram isso em algum lugar? Os liderados devem aceitar o líder. A liderança não é imposta, a autoridade não pode ser imposta. Ela tem que ser aceita em amor, em concordância. Eu me lembro que Moisés teve muito problema no início. Quando Deus chama Moisés, diz assim: você vai tirar o povo aqui do Egito e vai levá-los para uma terra que mana leite e mel. E Moisés se vê imprensado e fala: mas esse povo, como é que eles vão me aceitar como líder, Senhor?
Quem é que está enviando? Deus disse, eu sou está te enviando. Fala para eles que eu sou. Mas o tempo começa a acontecer, Moisés começa o exercício do ministério, sobre a unção e o poder de Deus. Primeira prova, quando aquele mar se abre, se tinha algum ali que tinha resistência, começa a respeitar o líder. Eu me lembro que uma vez eu pastoreava uma igreja muito difícil, chamada lá em Itaenga, Cariacica. Eu comecei como seminarista, depois pastorei 2 anos como pastor naquela igreja. E tinha um irmão chamado Sebastião naquela igreja. Irmão Sebastião era aquele que ninguém suportava. A igreja dizia assim, seminarista, só o Senhor suporta o irmão Sebastião. Ele era muito bom, mas era briguento que só venda. Aí um dia, irmão Sebastião, e ele era assim, teimoso. Nós estávamos fazendo uma escada, estava construindo o prédio da educação religiosa. E estava fazendo, ele era carpinteiro, ele só andava com um martelo, um cinto, um martelo, uma bolsa de prego. Todo equipado ele. Eu cheguei, olhei a viga de apoio da escada e falei, irmão Sebastião, confere o prumo, o nível daquela viga, porque aquela viga está torta. O irmão Sebastião quase morreu do coração. Ele falou bem assim, como? Eu falei, confere aquela viga que você está montando ali, aquela madeira está torta, confere ela para mim. Ele falou bem assim, não está torta não. Eu falei, está torta sim, pode conferir. Ele falou bem assim, eu já conferi 3 vezes e não está torta. Eu falei, confere a 4ª. Eu quero ver. Ele foi conferir e estava torta. Como é que você sabe? Como é que você sabia que estava torta? Eu falei, eu tenho olho na cara, irmão Sebastião. E tem um Deus que me mostra as coisas. Nunca mais ele me questionou. Nunca mais ele me questionou. E é meu amigo até hoje. Tem o nome do meu pai, inclusive. Meu pai se chamava Sebastião. Às vezes é assim, queridos. A gente precisa entender. Deus às vezes usa o pastor em coisas que a ovelha não entende. Usa o líder. Revela coisas que o líder não entende. Quando um pastor fala uma coisa com você, você presta atenção. Diz que aqueles que ouvem os profetas prosperam. Deus é quem deve, meus queridos, promover a transição. A autoridade pertence a Ele. E é Deus a quem prepara o sucessor. Quando nós interferimos na ação da transição, nós erramos em 2 coisas. Nós desautorizamos Deus e nós às vezes impedimos que o sucessor que Deus tem não chegue à autoridade. Quando nós não ouvimos Deus, nós corremos o risco muito grande de errar nesta área de autoridade. Vocês lembram de Samuel quando foi escolher um para suceder Saul? Está se falando de Samuel, um homem de Deus, um homem extraordinário. Quando ele chega na casa de Jessé, o que ele pensa? Ele vê o filhão maiorzão, grandão lá de Jessé, o que ele fala? Eis aí o rei. Deus diz para ele o quê? Samuel, abre teu olho, rapaz. Presta atenção.
Não julga pela aparência. Cuidado. E foi Davi que foi escolhido, um menino, sarnento, né? Simples, humilde. Às vezes nós queremos ajudar Deus. Samuel queria ajudar Deus. Eu estava ouvindo uma experiência há uns dias atrás, de um pastor, que disse que isso aconteceu, eu acho que em São Paulo, um sujeito, motorista de ônibus, no trânsito de São Paulo, estressado, parou no sinal e falou para Deus assim, botou as duas mãos na cabeça e falou: Deus, o Senhor me tira desse negócio, eu vou morrer. Eu não aguento mais. Eu tenho que sustentar minha família, mas eu não estou aguentando mais esse trabalho. Me ajuda. E ali no volante mesmo, no sinal, diz que Deus falou para ele bem assim: vai atravessar uma mulher e no ponto você olha para o pé dela. Ele não entendeu nada e realmente estava atravessando uma mulher, ele olhou. Aí, ele falou: meu Deus. Daí a mulher atravessou, eu olhei para o pé dela. Você observou bem o pé dela? Observei, ela estava com a sandália. Você viu os dedos dela? Vi os dedos dela, estavam sobrando para fora da sandália. Aí Deus fala com ele assim: você vai para casa hoje, você vai desenhar de qualquer maneira uma sandália quadrada e vai registrar a patente. E ele foi para casa, pegou um papel lá e desenhou uma sandália quadrada do jeito dele e registrou a patente. Não demorou muito, a empresa chama ele, fala: olha, por contenção de despesa você vai ter que ser mandado embora. Ele pegou aqueles direitos e comprou uma máquina para fazer a sandália quadrada. Hoje, o cara está milionário, não consegue atender nem o mercado de São Paulo quase. Vocês estão entendendo que quando Deus faz, por mais louco que pareça, dá certo? Jesus manda Pedro lá, pesca um peixe que você vai achar dinheiro dentro do peixe. Quem é que iria, gente? Eu fico pensando no sujeito. Quem é que vai? Vai ali no rio, ali em Cachoeiro, pesca um peixe que você vai ter o dinheiro dentro dele. Parece loucura, não é? Mas Deus sabe o que faz. A gente precisa estar sensível à voz do Senhor. Qual deve ser o momento da sucessão, da transição? Normal, a transição normal, ela se dá no fechamento de uma etapa. Moisés, quando Deus tira Moisés e coloca Josué, estava fechando ali uma etapa, não estava? Eles haviam passado os 40 anos no deserto. Moisés preparou aquele povo, Moisés doutrinou aquele povo, e agora tinha que vir um cara mais novo para ser o cara que ia apoiar a espada com eles lá, para conquistar a terra. Foi fechado um tempo e abriu-se outro. Há um tempo certo. Deus tem tudo na sua mão. Eu estava meditando com os pastores da igreja na reflexão dessa semana, a gente reúne uma vez por semana, a respeito de como as autoridades religiosas odiavam Jesus e queriam matar, por diversas vezes. Mas eles só prenderam Jesus e mataram no dia certo, que foi na Páscoa.
para que a palavra de Deus se cumprisse. Então a gente precisa entender no ministério, na nossa liderança, ou na sua empresa, que tem um tempo certo, tem um momento correto para as coisas acontecerem. E Deus sabe esse tempo, esse momento. O normal então é que as coisas aconteçam desta forma, mas existe um jeito anormal. Quando há infidelidade na liderança. Vocês lembram de Saul? Saul saiu no tempo? O que vocês acham? Não. Ele saiu fora do tempo. Mas porque ele foi infiel ao Senhor. E o pecado de rebeldia é considerado como pecado de feitiçaria. Deus não suporta. O Atmani diz que pecar contra a santidade de Deus não se deve pecar, mas pecar contra a autoridade de Deus, aí não tem perdão. Porque pecado de rebeldia é mais sério. É pecado de relacionamento com Deus. E aí que vem o tema de vocês. A relevância da autoridade nos relacionamentos. Ela faz parte de tudo, queridos. Quando nós não entendemos isso e começamos a atravessar e começamos a fazer as coisas da nossa forma. Me lembro que em um dos meus ministérios, eu tive muita dificuldade. Muita dificuldade. É o meu terceiro ministério, Piuma, tá? Meu terceiro ministério. No meu segundo ministério eu tive muita dificuldade. A igreja estava vivendo um momento muito difícil, muito complexo, pastor. E eu orava com a minha família e dizia assim: Deus, o Senhor me mandou para cá. E eu fui porque Deus me mandou. Deus falou com a minha mulher primeiro, depois falou comigo. Então, a vontade de Deus, nós não tínhamos dúvida que era para nós irmos para aquele ministério. E eu falei, por que o Senhor, e a igreja dando certo, a igreja crescendo, as coisas se desenvolvendo, mas tinha uma turma lá que era problemática. Porque quando o ministério vai dizer, o pastor não está produzindo, as coisas não estão dando certo, né? A igreja estava crescendo como nunca cresceu. Mas chegou um estágio que eu ficava assim, Deus, me autoriza a ir embora. Me autoriza a ir embora. Eu preciso que o Senhor me deixe ir embora. E no momento certo, Deus me mostrou que eu devia ir embora. Ele me mostrou. Ele me autorizou, assim como Ele me mandou começar. Ele me mandou sair. Ele é que tem que mandar. Ele é que tem que autorizar. Em todos os aspectos dos relacionamentos, seja conjugal, seja espiritual, da igreja com o pastor, seja do diácono com o pastor, com os liderados. Deus precisa ser ouvido. Deus precisa ser ouvido. Quando a gente quer ocupar o lugar de Deus, começa a dar tudo errado. Eu conheço grandes empresas que, porque a transição não foram feitas, vai à falência. Igrejas que muitas vezes iam muito bem, a transição não foi feita corretamente, passa por problemas, e o líder também passa. Então é muito importante que nós não sejamos donos de nada. Tudo é do Senhor. Tudo é para Ele, tudo é dele.
A honra e a glória pertencem ao Senhor. A igreja de Piúma, eu estou lá há 18 anos. É uma igreja que se desenvolveu no ministério. E às vezes eu falo para eles, olha, eu já estou pedindo a Deus um sucessor. Ah, pastor, o senhor está querendo ir embora? Não, eu querendo não. Mas eu estou pedindo a Deus que quando Ele quiser que eu vá embora, já tem alguém para ocupar. E quero que vocês saibam, lá vocês podem ver, eu já construí alguns santuários lá, já construí prédios, nós já construímos ali com a igreja. Mas não tem placa nenhuma com meu nome lá. Eu não quero. Nós não podemos pensar que nada é nosso. Não é. A honra e a glória pertencem a Jesus. A honra e a glória pertencem a Jesus, irmão. Que Deus possa nos abençoar. E que a gente possa ter temor na hora de lidar com a autoridade. Não importa qual seja a autoridade. Nós precisamos reverenciar e respeitar aqueles que Deus põe como autoridade na nossa vida. Porque a autoridade é para o nosso bem. E a gente precisa obedecê-la. Que Deus, pois, continue nos abençoando, abençoando sua vida, abençoando a minha vida. Espero que tudo que Deus tinha para falar, eu tenha conseguido passar para vocês.